Muito boa noite, Paraíba. Boa noite, Brasil. Mais uma quinta-feira. E quinta-feira, 7 da noite, é dia de... Conecta PB. Flávio Figueiredo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo Paulo. Boa noite a todos que nos assistem. Né? E é uma noite de festa, né? Que é 30 dias de festa, esse mês de... Já tá no pique, já? Desde o dia 1º já estou No arrochado. ritmo? No ritmo, É isso aí, Paraíba. Estamos aqui com o Conecta PB, meu amigo Paulo Neto. E hoje estamos que estamos, né? Hoje a gente vai mudar um pouquinho o foco. Trouxemos uma pessoa que vocês já sabem, né? Claro, evidente. Já tá aí na nossa capa. Uma pessoa que está inserida em órgãos públicos, mas faz um trabalho técnico importante, principalmente para você, consumidor. Mas antes, abraçar você toda a Paraíba e agradecer pelo carinho que nós tivemos nesse primeiro mês do podcast, o número de visualizações. Flávio, eu posso dizer que foi acima das expectativas, né? Muito, graças ao nosso bom Deus. Muito acima. E essas pessoas que nos assistem, que foi estourado. Corte chegando a 10, 20 mil visualizações, sabe? Muito comentário, muita mensagem positiva. A gente só tem que agradecer a você. Lembrando que você deve se inscrever no nosso canal. E, né? O quê? Vai lá no sininho. Ativa o sininho. Menino. E é internacional, né? Internacional. Direto da Flórida, Brasil. Aqui, ó. Direto dos States. Ativa o sininho para receber a notificação sempre, né? Que tiver um short ou o programa começar. E também temos aqui no programa, né? Sorteios, como vocês já viram aí. Vai vir mais aí, hein? Parabenizar o nosso ganhador do sorteio do Dia dos Namorados, né? Que levou a sua amada para o restaurante para comemorar o Dia dos Namorados. Parabéns a ele. E começando esse 6º episódio, claro, agradecendo aos nossos colaboradores, parceiros e amigos. Flávio, começar hoje por quem? Vamos começar pela Rápida, né? Rápida Soluções? Rápida Soluções. Dinheiro, rápida. Porque estamos no meio de São João, se você quer aquele dinheiro, aquele valor para curtir o São João, dá tempo ainda. Campina Grande, toda a Paraíba aí, vai na Rápida Soluções. Entre em contato com um de nossos atendentes, liga lá, pede uma simulação para aquele valor rápido e objetivo. Aposentado, pensionista, atenção, aposentado, pensionista. Nós somos uma empresa séria que atuamos há mais de 5 anos no mercado. Não cai em golpe, não em negócio de ligação, não. Vem presencialmente, procura Rápida Soluções. O nosso endereço fica aqui na Avenida Cabide de Holanda, 194. Não tem enrolação. A Rápida Soluções. Rápido é na Rápida. Rápido é na Rápida, antecipação de FGTS, tudo para você. Tem contato agora mesmo, manda um zap para lá, 998-930146. Também lembrando a você que se você precisa, meu amigo e minha amiga, de uma cesta básica, certo? A gente indica, claro, o nosso parceiro Império Atacadista. Até porque alimentar é um gesto de amor, é ou não é? E mais do que saciar a fome é oferecer dignidade, acolhimento e esperança. No Império Atacadista acreditamos no poder da solidariedade. Por isso, disponibilizamos cestas básicas completas com preço justo e pensadas para quem deseja fazer o bem, tá? Empresas, instituições ou pessoas que querem transformar realidades, contem com a nossa estrutura eficiente, entrega pontual e comprometimento com cada detalhe. Entregamos em João Pessoa e toda a região. Tá vendo aí na tela, Império Atacadista, cestas que alimentam propósitos que unem, Rua Daura Saraiva 313, bairro Jardim Aeroporto, em Bahia. Telefone é esse, 993477070. Manda um WhatsApp agora ou amanhã cedo já, liga, tá bom? A partir das 8 horas da manhã que você vai receber no conforto da sua casa. Quem mais, Flavião? Temos também a Êxito Caô, que inclusive neste espaço qual nós estamos. Isso. Esse podcast, você que é criador de conteúdo, você, professor, atenção, professor, quer um ambiente para gravar suas aulas, suas videoaulas, esse é o lugar. Aqui nós temos vários cenários, temos sala de reunião, temos auditório, atenção, professor, que você quer gravar a tua aula no auditório, temos sala de reunião, sala presidencial, que você pode... a sala presidencial. A sala presidencial, você tá vendo? Tem sala de reunião, tem sala de auditório para mais de 40 pessoas. Exatamente. Tudo pronto para você. Olha, o auditório... Sistema de som, telão, retroprojetor, lousa, endereço fiscal. Temos aí uma infinidade para você que está nos assistindo e que quer começar o teu negócio. Né? Procura Êxito Caô. Coloca o telefone na tela aí, por favor. Coloca o telefone da Êxito aí. Da Êxito Caô. @Êxito Caô PB no
Instagram e o telefone para contato 996430032. Este é isso, Cowork. É também, inclusive, o nosso WhatsApp. Gente, melhor lugar para você construir ou reformar é LDF Material de Construção. É isso mesmo, é LDF Material de Construção. Corre para lá que você vai dividir tudo em até 10 vezes nesse São João da LDF Material de Construção, Estrada de Cabedelo, @lojas LDF no Instagram. Tem esse mês de junho, além das promoções, pisos e revestimentos naquele precinho. Porcelanatos, pisos, revestimentos. E comprando a partir de 4 metros, Flávio, a argamassa é grátis, viu? Argamassa C1, a partir de 4 metros você leva a argamassa, é por conta da LDF. O telefone tá na tela, 99197-5653. Repetindo, Estrada de Cabedelo, perto do Casa Tudo, @lojas LDF no Instagram. E para finalizar, claro, você precisa, nesse São João, proteger o seu veículo, tá? Mais do que um seguro, ter uma segurança de que se seu veículo for levado, for roubado ou furtado, você vai ter ele de volta na sua garagem. Estou falando da melhor do norte e nordeste do Brasil, SOS Rastreamento, 13 anos no mercado, 4 em João Pessoa, mais de 13 mil veículos recuperados, meu amigo e minha amiga de toda a Paraíba, com menos de R$3 por dia, e para moto, e menos de R$4 por dia para carro, você vai ter o rastreamento garantido, onde você vai ter no seu celular onde o seu veículo está, se alguém ligou o seu veículo, se ele for roubado ou furtado, equipe de resgate próprio da SOS Rastreamento 24 horas por dia. Você tem também auxílio guincho, auxílio também chaveiro 24 horas. Se você bateu, trocou tinta, auxílio de R$3.000 para carro, R$2.000 para moto. Se a gente não recuperar teu carro, a gente paga até R$40.000. A tua moto até R$20.000. Para que seguro? Você vai pagar muito menos, tendo tudo que o seguro oferece. Por quê? Para-brisa, vidros, lanterna, retrovisor, se trincou, se bateu, se quebrou. E se você tiver em dia com SOS Rastreamento, você também tem direito à troca desses itens. Sem franquia. Sem letra miúda. Você tá esperando o quê? Entre em contato agora mesmo, Flávio. Poxa. 991-230202. 991-230202. Você não paga nada para instalação. A primeira parcela, eu e Flávio vamos pagar para você. Você só vai pagar a primeira no dia 10 de agosto. Fechado? Fechou. A primeira a gente paga. A gente paga. É nóis. Liga agora e fala que ouviu aqui. SOS Rastreamento 24 horas. O nosso entrevistado de hoje é o secretário do PROCON Municipal de João Pessoa, Júnior Pires. Júnior, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Que bom você ter aceito o nosso convite, uma pauta muito relevante, até porque todos nós somos consumidores, né? E nos sentimos lesados muitas vezes, ou por desconhecimento da lei, ou até mesmo por um descrédito que aquilo que a gente vai pleitear não vai ser resolvido. Obrigado pela presença, boa noite, amigo. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço a Flávia, a Fernanda, a todos aqui do podcast. Prazer estar aqui no Conecta. Tá começando agora também, assistir alguns episódios, assistir o prefeito Léo Bezerra aqui também. Isso. Então, é um prazer estar aqui, uma honra, e tô à disposição de vocês pra gente bater um papo. Simbora. Júnior, você tá à frente do PROCON de João Pessoa desde quando? Eu tô lá desde janeiro de 2021, né? Desde o início da gestão do prefeito Cícero, porém, eu estive lá na qualidade de secretário executivo, né? Durante a primeira gestão, durante os primeiros 4 anos de governo do prefeito Cícero. Na verdade, não chegou a ser os 4 anos, que eu me desincompatibilizei antes, né? Para poder enfrentar uma candidatura, e retornei agora, na segunda gestão do prefeito Cícero, na qualidade de secretário titular. Então, estou lá juntando tudo aí, 4 anos, né? 4 anos estou nessa batalha lá, nessa luta diária. E durante esse período, seja como executivo ou na titularidade da pasta, na tua opinião, tem sido mais prazeroso ou desafiador esse momento aí à frente do PROCON? É um pouco dos dois. É um pouco dos dois, porque desafiador é todos os dias, não tenha dúvida. Assim, o direito do consumidor, como você bem falou, todos nós somos consumidores, né? Inclusive empresas, pessoas jurídicas também podem ser consumidor, desde que seja o destinatário final. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Mas a empresa também pode, desde que a empresa seja consumidora final. Por exemplo, um exemplo rápido, um condomínio que contrata um plano de telefonia para o síndico, para internet nas áreas comuns. Ele é consumidor também, porque está ali na qualidade de consumidor final. Então,
por ter essa amplitude de atuação, o campo de atuação é muito vasto, surgem também problemas novos todos os dias, entendimentos novos todos os dias, legislações. O direito do consumidor, ele é um direito que pode ser legislado do âmbito federal ao municipal, ou seja, Câmara Federal, Congresso, assembleias e câmaras municipais podem legislar sobre o direito do consumidor. Então, todo dia tem legislação nova, então é desafiador por isso, por ser o volume ser muito alto, ainda mais em João Pessoa, que vem crescendo a cada mês, né? Novos moradores chegando, população aumentando, comércio também expandindo, empresas, então isso gera também uma demanda maior. Então é desafiador por isso, mas é prazeroso também por você conseguir resolver ali uma demanda do consumidor e ver ali que o consumidor estava com aquele problema há muito tempo, sofrendo, né? Muitas vezes lutando 3, 4, 5. Tive um caso agora de uma consumidora que estava com um carro há 8 meses numa oficina e não conseguia resolver. Nem tirar o carro ela conseguia. Ela já tinha pago o serviço, não conseguia tirar o carro. Ela disse, olha, eu quero o carro do jeito que está, eu não quero nem consertar mais, e não conseguia. Então você via a aflição no olhar dela. E quando a gente vai lá e consegue resolver, aí sim é prazeroso. Então é um pouco dos dois, né? Ô, Júnior, agora me diz uma coisa. O nosso Código de Defesa do Consumidor já é bem... a Lei 8.078 de 90, né? 90. E já vem aí com muitos anos. Mas, vez ou outra, a gente ainda se pega com um consumidor passando por um abuso no comércio, numa prestação de serviço, desconhecendo essa legislação. Você acredita isso? A falta de busca de conhecimento do próprio consumidor do que lhe é de direito, ou a descrença de que, rapaz, isso aqui não... Eu não vou atrás do PROCON, eu não vou atrás da Justiça, porque não vão resolver. Acho que também que é um pouco dos dois. É falta de conhecimento, embora o Brasil seja vanguarda, né, na proteção e na defesa do consumidor. Poucos países têm o sistema de proteção e defesa do consumidor que o Brasil tem, falando da legislação e falando também dos órgãos como um todo, do sistema como um todo. Então, mesmo nós tendo a gente sendo vanguarda, mas ainda tem muito desconhecimento, sim. Precisa de um trabalho mais educativo, a gente tem se esforçado nesse sentido, e precisa também voltar a credibilizar esses órgãos. Eu concordo com a crítica de que, ao longo dos anos, esses órgãos foram perdendo o crédito no sentido de... Acho que muita demanda, porque realmente a demanda é muito alta, é muito grande. A gente recebe lá, só fisicamente, cerca de 100 consumidores por dia. Isso fora o WhatsApp, que a gente tem um atendimento virtual, e fora o próprio sistema da prefeitura de ouvidoria, que a gente também recebe por lá. Então, assim, é uma demanda muito alta e talvez isso não consiga dar vazão, né? Vou falar pelo PROCON de João Pessoa, que é o que eu estou e que representa e conheço a realidade. Hoje a gente tem conseguido, muito pela decisão do prefeito Cícero também, de informatizar a gestão. Hoje a gente tem, por exemplo, Paulo e Flávio, um processo 100% eletrônico. E você hoje, para abrir uma reclamação, por exemplo, no PROCON, você não precisa ir lá. Você faz pelo WhatsApp. Você acompanha o seu processo de forma totalmente virtual, pelo sistema UNDOC, processo todo eletrônico. Você vê cada movimentação que o processo está sofrendo ali, em que petar. Você realiza a sua audiência também de forma virtual, ou seja, se você não quiser pisar o pé no PROCON, você também não pisa. Então isso ajudou muito e a gente tem retornado essa credibilidade pouco a pouco, com ações de fiscalização, com ações educativas também. A gente tem um programa, eu falei da parte educativa que é importante nesse sentido, de fazer-se conhecer o direito do consumidor e a população tomar ciência disso. A gente tem um programa muito bacana chamado PROCON Vai às Aulas. Esse programa está na 5ª edição já, iniciou no 1º ano de gestão do prefeito Cícero e nós já atingimos mais de 12 mil alunos com esse programa. O que é o programa? A gente leva a educação de direito do consumidor, educação financeira, empreendedorismo, habilidades sociais para a resolução de conflitos,
tudo isso para dentro das escolas municipais, oferta um curso de 2 meses para esses alunos selecionados, são alunos do 9º ano e alunos do EJA, ou seja, a gente pega desde o adolescente ali, 14, 15 anos, que está no 9º ano, até jovens e adultos no EJA também. Então a gente oferta esse curso, o aluno sai com a formação, o curso é certificado, com aulas ao sábado, e ele ainda recebe uma bolsa auxílio no valor de R$700 cada aluno que finaliza o curso. Então já foram mais de 12 mil alunos ao longo dessas 5 edições. Nós estamos na 5ª edição, já estamos no terceiro sábado de aula, terceiro sábado de aula. Essa edição foram 3.400 alunos contemplados. Então, a gente tem trabalhado muito, é um pouco, respondendo a tua pergunta, é um pouco dos dois, do não saber, do não conhecer os seus direitos, e é um pouco também de descrença, mas a gente tem trabalhado muito nesse sentido, nessas duas frentes. Tanto na parte de fiscalização, que é importante, e acho que vocês acompanham um pouco do nosso trabalho e vê que eu procuro estar sempre na rua. Eu não sou um secretário que fico atrás de mesa, dentro de gabinete, não. Eu gosto de estar na rua, eu gosto de ver como é que está se desenvolvendo o nosso trabalho, mas também a gente trabalha na área educativa em larga escala com esse programa também que a gente faz. Então, temos trabalhado para mitigar isso, mas ainda há muito o que se avançar. Paulo Neto, o secretário falando me deu uma ideia aqui, o seguinte, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela pediu um serviço a um determinado, a um pedreiro. Só que você sabe que pedreiro, marceneiro, você é muito de indicação. Então, essa pessoa pediu lá esse serviço lá a essa determinada pessoa. Tudo pelo WhatsApp. Não tem nenhum papel formalizando contrato, não tem nada. E esse cara prometeu, um exemplo, entregar o serviço daqui a 30 dias. E chegou aos 30 dias, ele não entregou os móveis, por exemplo. Esse consumidor, ele tem direito de procurar o PROCON, mesmo tendo a prova só virtual, essa prova é válida? É válida, sim. Assim como o consumidor ele tem um conceito amplo, né? Eu falei que podia ser pessoa física e pessoa jurídica. O fornecedor ele também pode ser pessoa física, que é o caso aí, né? Perdão, pessoal. É o caso que você citou. O cara, pelo que eu entendi, é uma pessoa física, né? Não tem uma empresa constituída, não tem CNPJ. Contratou um... Não tem problema. O código regulamenta também esse tipo de situação. Ele é um fornecedor. A oferta, mesmo via WhatsApp, ela é válida, sim. E está lá no artigo 35, que fala sobre o cumprimento da oferta e cumprimento de prazo. Ele é compelido, sim. E se a consumidora tiver esse tipo de problema e nos procurar lá no PROCON, a gente tem o dever de atender e buscar uma resolução. Essa pessoa física, ela vai ser intimada pelo PROCON no seu CPF, vai até uma audiência, vai ser aberto um procedimento administrativo para que a gente investigue, tente resolver. A primeira monta, o que é que a gente sempre procura lá no PROCON? Conciliar. Porque, na verdade, o que é que importa para o consumidor, Paulo Neto? Ele, quando procura o PROCON, o que é que ele quer? Ele quer resolver o problema dele. Resolução do problema. Ele muitas vezes não quer nem que a empresa seja autuada, seja multada. Ele quer que o problema dele seja resolvido. Então a gente busca, primeiramente, conciliar. Resolver o problema do consumidor para que ele saia do PROCON com isso resolvido. Se não conciliar, aí sim vai para outras vias, né? Vai até o julgamento do processo, vai à autuação, vai para a justiça. Mas é possível, sim, nesse caso, responsabilizar o fornecedor e cobrar ele o cumprimento da oferta e do prazo. Muitas pessoas, Paulo Neto, talvez tenha essa dúvida. Sim, porque sim. A gente vê que você não tem contrato assinado, você não tem nada, não vale não, tu vai, procura o seu direito, não assinei nada mesmo. Eles falam, é desse linguajar mesmo, que eu já tive um problema já. Eu tenho assinado com você mesmo lá, vai, procura o que você quiser de amigo, mas eu tenho tudo registrado no WhatsApp, não vale nada. Vale muito. Vale tá bom. muito. Ô, Júnior, PROCON. PROCON, temos o PROCON municipal em João Pessoa, temos em Cabedelo, temos em Barreto, temos em Santa Rita, tem vários PROCONs municipais. E existe também o PROCON estadual. Quando é que o consumidor deve procurar o PROCON municipal ou o PROCON estadual? Existem diferenças nas atribuições entre um e outro? Não, a competência ela é concorrente, ou seja, fica mais a cargo realmente do consumidor, a não ser que seja uma questão de territorialidade.
Né? Por exemplo, aqui em João Pessoa, o consumidor de João Pessoa, ele vai escolher se ele quer procurar o PROCON de João Pessoa ou o PROCON Paraíba. Aí sempre tem um PROCON que pode ser mais perto dele, um PROCON que ele confia mais, que ele tem uma relação, que ele já resolveu um problema. E diz, eita, eu já resolvi um problema lá, vou lá porque eu sei que resolve, né? Então vai mais realmente da escolha do consumidor. Mas não há diferenciação nenhuma, nem grau hierárquico. Todos os dois fazem a mesma coisa, o procedimento é o mesmo, né? Com algumas mudanças aí, claro, o olhar de gestão, cada gestor tem a sua diretriz, mas o trabalho é basicamente o mesmo. Existe só a questão territorial, né? Um consumidor de Patos, por exemplo, ele não vai poder procurar o PROCON de João Pessoa. Ele vai procurar ou o PROCON de Patos ou o PROCON Paraíba. Exatamente. Aí eu te pergunto, você falou agora há pouco, respondendo a Flávio, que a maioria dos consumidores que chegam ao PROCON com uma demanda, e aí a mais pura verdade eu quero concordar com você, eles querem resolver seu problema. Não, eu não quero que... Para mim não interessa se a empresa vai ser autuada, se a empresa vai ser multada. Não, eu quero o meu problema que eu tenho com a empresa, o meu litígio seja resolvido. Por isso que eu acionei o PROCON, porque se eu procurar a justiça, vai demorar muito tempo, não vai dar muito certo. Porém, em alguns casos, o PROCON não só autua, como multa algumas empresas por descumprimentos, né, dos mais diversos artigos, incisos e parágrafos constantes no Código de Defesa do Consumidor. Quando essa empresa é autuada, a quem ela recorre? Porque a gente sabe que quando existe na justiça uma decisão de primeira instância, você pode recorrer para a segunda instância, o colegiado mantendo a sentença de primeira instância, você pode recorrer ao STJ, em casos constitucionais até o STF. E no caso do PROCON, quando o PROCON condena, entre aspas, uma empresa ao pagamento de multa, alguma coisa. Primeiro, para quem ele recorre, se existe um trâmite mais ou menos como na justiça, que ele pode recorrer, essa multa ser revista, e se for mantida essa multa, para onde vai o dinheiro? É uma boa pergunta, Paulo. O sistema é bem parecido com o sistema do judiciário. A gente tem um primeiro grau, né, no PROCON, que são os nossos consultores jurídicos, pareceristas, que analisam o processo justamente quando não há uma resolução do problema, ou às vezes até quando há a resolução do problema, mas quando é um crime, por exemplo, contra a ordem consumerista, né, por dever legal, a gente precisa dar seguimento. Então, mesmo o problema do consumidor sendo resolvido, pode acontecer da empresa ser autuada e multada. Mas quando há isso, né, existe o nosso primeiro grau, o processo corre normalmente, o primeiro grau sentencia, são os nossos pareceristas que fazem. Existe uma diretoria técnica que homologa esses pareceres e aí o fornecedor ele tem o direito de recorrer. São 15 dias para o fornecedor recorrer. E existe uma segunda instância dentro do próprio PROCON. Existe um setor, uma diretoria recursal também, que analisa esses recursos e o secretário municipal homologa. Na ausência do secretário municipal, o secretário executivo faz essa homologação. Então, primeiro grau, com os pareceristas e a diretoria técnica homologa o parecer. O segundo grau, existe uma diretoria recursal também, que é composta por vários consultores, que fazem esses pareceres e o secretário homologa. Então, existe o primeiro e o segundo grau. Terminou o segundo grau, significa que acabou? Não, a empresa, como qualquer cidadão brasileiro, tem o direito de recorrer à justiça se achar que está no seu direito, né? Então, finalizou no PROCON, ele pode recorrer à justiça também com ação anulatória para tentar derrubar o procedimento do PROCON, sem prejuízo da cobrança da multa. Quando finaliza o nosso segundo grau, a gente já faz a aplicação da multa e é cobrada essa multa ao fornecedor. Não havendo pagamento, o fornecedor é inscrito na dívida ativa e aí tem uma série de problemas, né, para quem é empresário sabe, com essa inscrição na dívida ativa, o que ocorre, né? Então, mas ele pode recorrer sim à justiça. Mas a gente tem muito cuidado com relação a isso. Os procedimentos são muito bem avaliados lá pelos nossos consultores. É dado sempre o direito à defesa, ao contraditório. Então a gente tem um procedimento bem feito. Prova disso é que muito poucas ações anulatórias que a gente tem lá no PROCON. Pouquíssimas, raríssimas, eu diria. Paulo Neto, eu me lembrei agora, falando de PROCON, a gente vai lembrando
das coisas, né? Eu era muito leigo, por exemplo, na questão de PROCON, e mesmo, né, assistindo televisão, foi que eu vi essa questão do PROCON na época, ele estava muito atuante, aquele Celso Russomano. E hoje em dia é mais aquele xerife do consumidor, né, tal, que tem. Na sua visão como secretário, você acha que aquele tipo de atuação que ele fazia, ainda não sei se hoje ainda faz, né? Faz ainda, né? Isso é bom para a sociedade, é bom para o próprio órgão? Qual a sua visão daquele tipo de atuação que ele ali faz? Vai lá, filma, joga, faz todo aquele estardalhaço que a gente fala, né? Isso é interessante na sua visão? E eu vou emendar a pergunta de Flávio, Júnior, se você me permite. Claro. Ele citou 2 nomes conhecidos da mídia tradicional, né? O xerife do consumidor e o Celso Russomano. Mas na internet existe Ben Mendes, que é um advogado, também influencer, com mais de 1 milhão de seguidores no YouTube. E ultimamente eu tenho visto ações de Ben Mendes, juntamente com o seu repórter, que agora me falha o nome, me perdoa. Santos. Carlos Santos, um menino muito humilde, um menino que tem uma vontade de aprender gigante, sabe? Aquele menino tem um futuro enorme pela frente, na minha visão. Então tem o Carlos, que é o repórter na Paraíba, e tem o Ben Mendes. E de uns meses para cá eu tenho visto a sua participação, a participação do PROCON. Eu quero saber, já emendando a pergunta de Flávio, o que é que você acha da atuação de um Celso Russomano da vida, tal, do xerife do consumidor, e essa atuação do PROCON de uma pessoa através do canal do Ben Mendes. Como é que chegou até você? Existe uma parceria? Eles vêm junto, acompanham? São casos que o PROCON seleciona e chegam até eles? Eles trazem os casos até vocês? Conta um pouco da experiência, como é que tem sido ultimamente. Tá, vamos lá. É importante também para a gente falar um pouco que vem crescendo exponencialmente esse tipo de canal, de reportagem. Eu vejo com bons olhos. Acho que não é ruim, não. Eu conheço, vou falar dos que eu conheço, o procedimento, o de Celso e o de Ben Mendes, né? Geralmente, quando um caso desse, eles tentam o contato antes com a empresa, antes de ir para a reportagem de fato, né? E aí, quando a empresa não resolve, né? Quando, enfim, o contato não acontece, aí sim parte para a reportagem. Então, assim, quando chega para reportar, já é um caso que já não foi resolvido em várias esferas, inclusive, às vezes, até no PROCON. Então, eu sei que tem fornecedor que reclama, está sendo exposto, tá expondo a minha empresa, mas, para não ser exposto, é só resolver antes. Antes. Então, eu, assim, falando dos 2 que eu conheço o procedimento, eles têm muita cautela com relação a isso, e eu acho benéfico, sim. E aí, entrando na pergunta de Paulo Neto, a gente fez algumas fiscalizações com a presença deles. Eles nos solicitaram, né, através do Carlos Santos, que é daqui, do Isaac. A gente entrou em contato, eles entraram em contato comigo e solicitaram que perguntaram se a Honda podia acompanhar alguma fiscalização nossa, algumas fiscalizações. E eu não vi problema nisso, afinal, nós somos um órgão público, né? Os atos são públicos, o princípio da publicidade está aí para ser cumprido, assim como qualquer outra TV ou qualquer meio de comunicação, emissora que solicitasse, a gente iria abrir com o maior prazer. Como ninguém nunca solicitou, eles solicitaram e eu disse, não, venha, sem problema nenhum, vamos acompanhar aqui o nosso trabalho. É bom também que divulga o trabalho, né, do PROCON e passa por esse processo daquela pergunta de Paulo de credibilidade da população, né? E como o alcance deles é grande, a população vai conseguir enxergar e ver no PROCON, rapaz, o PROCON tá trabalhando. Quando houver esse tipo de problema, eu posso procurar o PROCON. Ah, que bom, eu vou lá procurar o PROCON. Então, é um processo mútuo. Então, eles solicitaram, a gente aceitou, conversei com a Secretaria de Comunicação do município, o secretário Janildo também, antes da gente botar na rua isso. E a gente foi para a rua, fizemos algumas, acho que a primeira foi uma fiscalização nas farmácias, eles acompanharam, foi muito boa, repercussão bacana demais. Depois a gente foi no supermercado, fomos em 3 supermercados, se eu não me engano. Também é uma fiscalização que a gente pegou muita coisa, repercussão muito boa. E a última
Aí, pronto, vou citar um dos casos que foi a medida extrema. Foi uma loja aqui no centro da cidade que já tinha mais de 30 reclamações no Procon e eles sequer tinham respondido uma notificação nossa. A loja de imóveis que vendia, mas não entregava. Exatamente. E aí simplesmente eles ignoravam. E aí foi reclamação mútua, porque a gente recebeu no Procon, já tinha mais de 30 lá, e a gente não conseguia contato com eles. E quando conseguiu, eles simplesmente ignoravam. O proprietário da loja lá, inclusive, agrediu verbalmente um fiscal nosso. E, da mesma forma, acionaram a Ronda também. Então, quando o pessoal do Bem Mendes veio me falar dessa loja, veio solicitar para que a gente fosse fazer a fiscalização, eu disse, olha, eu já estou com um processo montado aqui dessa loja, porque já tem 30 reclamações aqui, eles não respondem a gente. Então, como eles não responderam, a gente tomou uma ação mais enérgica, que foi interditar a loja para que eles regularizassem todos aqueles 30 consumidores, para que eles ou entregassem os móveis, ou devolvesse o dinheiro, ou fizesse um parcelamento, enfim, resolvesse a situação dos consumidores e voltar a funcionar. E assim foi feito, eles nos acompanharam nessa fiscalização, foi feita a interdição da loja e depois a loja apresentou os esclarecimentos devidos, contactou consumidor por consumidor, nos comprovou isso, nós entramos em contato com os consumidores e a loja está resolvendo os problemas dos consumidores, mas, como eu disse anteriormente, não deixou de ser autuada e multada. Ela resolveu, fez um acordo, voltou a funcionar, mas foi autuada e multada e tá também pagando as multas lá que foram autuadas. Então é um exemplo aí para ficar claro, né, de como funciona a atuação. E, Paulo Neto, é importante o que o secretário está falando, o seguinte, para essa pessoa que nos assiste, ela ficar ciente de uma coisa, que quando chegar esse caso extremo do Procon ir lá interditar, já foi feito antes o contato, já foi dado todo o direito daquela pessoa e não chegar a esse ponto. Mas, infelizmente... A interdição, a gente pode dizer, Júnior, que é mais forte até do que a multa? É porque você interdita o estabelecimento, ele para de funcionar, ele vai parar de lucrar, né? E a interdição, ela não tem prejuízo da multa, é cumulativa, tá? Então é autuada, é aplicada a multa e é a interdição. A gente evita, é a medida mais extrema, assim. Nesse período todo que eu estou no Procon, a gente só tomou, tanto eu quanto o Rogério, essa medida 2 vezes. Uma foi com um banco, o Banco Itaú ali na Duque de Caxias, e que depois até a gente se arrependeu, porque não no sentido legal, mas porque a gente viu que foi pior para o consumidor. Porque quando a gente interditou uma agência, todos os consumidores correram para outra agência. Aí piorou a situação. Então foi uma experiência que a gente viu que não dava certo. Então foi essa vez, e a outra vez foi agora com essa loja, porque realmente não tinha mais o que fazer. A gente autuou, multou, notificou e não resolvia. Então... E eles continuavam recebendo clientes, continuavam contratando, continuavam vendendo e não entregando os móveis. Então a gente precisava fazer alguma coisa, né? Então foi feita a interdição. A interdição. Muito bem, já passamos a metade do nosso papo. O papo tá bom, passa bom, ligeiro, né? Ligeiro. Entrevistado quando é bom também. Entrevistando o secretário do Procon Municipal de João Pessoa, Júnior Pires. Júnior, eu já tenho, esse ano eu vou completar 23 anos de profissão. Não sei se você sabe, mas sou formado em Direito. E o meu trabalho de conclusão de curso foi justamente sobre o Código de Defesa do Consumidor. Eu sou um apaixonado pelo Código de Defesa do Consumidor, inclusive aquilo que você falou relacionado a que o nosso código serve de modelo, é pioneiro, é um dos mais completos do mundo. Isso. Outros países vêm aqui consultar o nosso código para replicar artigos, né, nos seus códigos. Enfim, é algo realmente que... E é uma lei que funciona. Que a gente tem um par de lei aí que, pelo amor de Deus, a gente tá por exemplo, no período junino. Minha gente, pelo amor de Deus, existem leis estaduais e municipais que falam sobre a questão dos fogos de artifício com barulho, né? Isso. E o que eu recebi de reclamação nesse fim de semana, e fui, inclusive, testemunha de alguns deles, não tá no gibi. Então, se você for pegar e ligar pra polícia, não vai ter polícia. Então, assim, são algumas leis que realmente elas
não funcionam, não saem do papel. Mas o Código de Defesa do Consumidor, o negócio é pesado. E eu me recordo bem que quando eu estava na faculdade, ali no final dos anos 2000, 2010 e tal, sempre os PROCONs, eles traziam para a imprensa uma lista das empresas que tinham o maior número de reclamações nos PROCONs. E naquela época, as principais eram empresas de telefonia, né? Oi e a Djacê, eu vou falar Oi aqui porque a Oi não existe mais, né? Oi e suas concorrentes. Aí tinha Cagepa, Energisa. Mais ou menos assim. Mudava só uma ordem. Mas as três primeiras eram essas. Hoje continua mais ou menos desse jeito ou o pau quando canta é mais nos combustíveis, meu irmão? Continua. Continua? Continua. É mesmo. Hoje, inclusive, eu falei disso. Hoje a gente teve uma audiência pública da ANEEL, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, porque já estão discutindo o reajuste, né? Quase 16%. 15,88, salvo engano. Então, hoje teve uma audiência pública e eu fui para lá e até me indignei, porque os que me antecederam, todo mundo falando bem do sistema. Eu disse, rapaz, será que eu tô me sentindo um patinho feio aqui? Tá todo mundo vendo o sistema funcionando, só eu que tô vendo defeito. E eu fui para fazer a fala e fiz a fala justamente nesse sentido. Eu disse, olha, nós temos aqui essa lista que você falou, chama Cadastro de Reclamações Fundamentadas. Todo ano é divulgado no dia 15 de março, né, que é o dia do Internacional do Consumidor. E esse ano a gente divulgou e a Energisa está em 5º lugar. Como é que está o ranking? O ranking está o mesmo cenário que você falou, Paulo. Primeiro lugar, 2 instituições financeiras, banco. Primeiro e segundo lugar. Terceiro lugar, telefonia. Quarto e quinto, as concessões públicas, Cagepa e Energisa. Então, assim, o cenário é o mesmo. Eles só ficam trocando oscilando ali, de posições, né? Então, a gente tem um trabalho muito forte mesmo com relação a isso. Mas é uma coisa, assim, exorbitante, né? Bancos, geralmente o problema é juros abusivos, né? A gente vinha conversando em off aqui, juros abusivos, contratos não assinados. E a gente tem agora um problema. Fizemos inclusive uma operação recentemente com a Crefisa e o Agibank, que ganharam a licitação do governo, acho que ganharam 90% dos lotes lá, para administrar a questão do pagamento dos benefícios do INSS, né, os aposentados e os demais segurados. E a gente está tendo um problema grande, porque essas instituições não são bancos, verdadeiramente bancos, né? São instituições financeiras que ofertam crédito. Então, está tendo muito problema com relação à oferta de crédito, contratos indevidos, juros abusivos. Quem é o público desses usuários? É o público que a gente chama de hipervulnerável, que é aquele público, o aposentado, o idoso, né, acima de 60, 65 anos, 80 anos. Então, a gente tem o mesmo cenário com relação a bancos. Com relação às concessões públicas, também a gente tem avançado com a Cagepa nas tratativas. A Cagepa tem se modernizado e tem nos atendido sempre, mas ainda é uma das campeãs de reclamação. E a Energisa também. Então, assim, telefone e internet, a gente tem os problemas que eu acho que há 10, 15 anos atrás que você falou ainda são os mesmos, né? Falha na prestação de serviço, cobrança indevida, cobrança de multa indevida. Então, é um problema que se estende até hoje, infelizmente, e que a gente trabalha diuturnamente lá, atendendo consumidores nesse sentido. Realmente, assim, são os campeões. Porém, combustível, a gente tem uma atuação mais no setor de fiscalização, né? Mas também é uma atuação constante. É o que dá mais dor de cabeça? Rapaz, é um dos... Não é o que dá mais, mas eu acho que agora o que está dando mais dor de cabeça eu elegeria a questão dos beneficiários do INSS. Sim, por conta do... Esse é um problema que está estourando aí e vai piorar. A tendência é piorar, infelizmente. Então esse problema a gente está com os olhos voltados para ele, né? Mas o combustível é uma coisa perene, né?
é uma coisa que não termina. Porque a variação, ela não para, né? Todo mês varia, aí desatrelou ao dólar, mas isso, na verdade, não é absoluto. Inclusive eu desconhecia. Quando eu fui estudar mais a fundo, eu fui ver que essa política que havia de dolarização, que na verdade quando o Lula entrou, ele modificou, na verdade isso não atinge 100%. Por quê? Porque vou pegar o exemplo aqui do Nordeste, a gente tem 2 refinarias de petróleo aqui, uma em Salvador, salvo engano, na Bahia, e outra no Rio Grande do Norte. Essas 2 refinarias não são da Petrobras, elas são privadas, foram privatizadas, né, no governo passado, e elas não seguem a política da Petrobras. Então, quando a Petrobras anuncia aquele anúncio que agora de 17 centavos na gasolina, essas 2 refinarias, elas não seguem essa redução, porque elas compram o barril de petróleo lá fora, elas não compram aqui. Então, consequentemente, as distribuidoras daqui que compram nessas refinarias não recebem essa redução. E se não recebem, também não repassam para os postos. E os postos, consequentemente, não repassam para os consumidores. Mas quando tem um aumento, elas repassam? Aí repassa, e aí esse é o problema, e é isso que a gente combate. A gente autuou uma distribuidora agora, não sei se você viu. Sim. Autuamos, até muita gente falou, o valor foi alto. E não foi alto não, gente. Porque o prejuízo para o consumidor é muito grande. Quanto é que essas empresas faturam em cima da abusividade do consumidor? A gente autuou em 250 mil uma distribuidora de combustível, porque essa sim recebeu a redução da Petrobras e não repassou. Então essa está incorrendo em prática abusiva e foi autuada e era reincidente. Então, se a gente for pegar, como a lei determina, o faturamento da empresa, o número de consumidores atingidos, se a gente fosse pegar o pé da letra, talvez isso passasse aí de 5 milhões a multa. Então não foi alta não. Então, é uma trabalheira danada, porque é um setor complexo. O setor de combustível, você tem que entender essa cadeia de refinaria, distribuidora, postos, e aí vem o custo operacional. Uma distribuidora faz de uma forma, a outra faz de outra, uma não entrega num lugar, a outra entrega em outro. Então, assim, é uma coxa de retalho que a gente tem que ir pegando ali para fazer um estudo e não cometer, claro, nenhuma injustiça, né? Então, é um dos maiores temas assim que dá mais dor de cabeça. Atualmente não é o maior, mas é um dos. Júnior, falando em combustíveis, tirar algumas dúvidas aqui com você, que deve ser também as dúvidas de Flávio e de outros motoristas, quem coloca gasolina, quem coloca combustível em posto de combustível. Eles têm o direito de cobrar diferente para quem paga no Pix, no dinheiro, e para quem paga no cartão? Tem. Até 2017, essa prática era considerada ilegal. Em 2017, foi apresentada uma emenda à Constituição, não recordo o número agora, mas essa emenda autoriza e permite essa cobrança diferente para cada modalidade de pagamento. Tem aquele famoso à vista, 5% de desconto, isso, né? No crédito ou no débito, 20 centavos mais caro, 15 centavos. Isso é lícito. Por quê? Qual a justificativa? A justificativa da legislação foi que as empresas utilizam essas operadoras de máquina, né? Operadoras de crédito, as maquinetas, né? A famosa maquineta. E quando você utiliza essa maquineta, você paga uma taxa, né? O fornecedor paga uma taxa para utilizar. E essa taxa ela pode ser repassada para o consumidor. Então, por isso, para que o fornecedor não fique, entre aspas, no prejuízo, a lei garante que essa cobrança seja diferenciada. Então, é lícito, sim, essa cobrança com valores distintos. Não tem nenhum problema. Claro, e aí o direito do consumidor sempre age na questão do abuso. Não pode ter um abuso, você não pode cobrar, por exemplo, R$2, vamos usar a gasolina como exemplo. Sim. Você não pode cobrar R$2 a mais num litro de combustível, na diferença de débito e crédito, né? Existe Então, é correto dizer também, diante dessa sua resposta, que, falando no comércio como um todo, no comércio ou no serviço, repassar a taxa da maquineta para o consumidor também pode? Pode sim, é legal. É legal. Eu, particularmente, eu fico muito irritado, minha esposa até fica meio nervosa comigo, que eu chego no estabelecimento, de quanto é isso aqui? É R$100. Ah, é R$100? Muito bom.
Isso no cartão, né? Tanto faz à vista ou parcelado, tanto faz R$ 100, beleza. E no dinheiro é quanto? É mesmo 100. Aí eu fico brabo. O empresário, assim, eu sei que cada um vende do preço que você quiser, beleza. Tem a questão da abusividade, mas eu acho isso muito errado. Porque se no cartão eu tenho a taxa, como a gente estava falando agora há pouco, e porque se à vista eu não posso pagar 95, por exemplo? Porque só do cartão, se você coloca, tem que maquineira e cobra 3%, 2,5%, se for crédito à vista. Se for parcelado, aí a pancada é maior. Aí teve uma vez que minha esposa ficou dizendo, tá bom, então bota aqui e divide em 12. Mas, amor, eu digo que eu quero em 12. Só de raiva. Só de raiva. O empreendedor ele pode fazer isso ele também, pode, né? ele pode. Aí é uma discussão para uma modificação na legislação, né? Eu até concordo, eu entendi a tua lógica, né? Se ele tem um valor de R$ 100 pagando taxa, porque no dinheiro não poderia ser 95, menor, né? Mas ele pode, ele é livre para precificar o produto. Não tem problema, então, não. Quando eu encontrei isso, eu digo, tá bom, então divide em 12. O que ele não pode fazer, e aí é uma vedação legal, inclusive ano passado nós tivemos problema com algumas escolas aqui, escolas particulares. É se negar a receber o dinheiro em espécie. Né? Sim, moeda corrente, né? Moeda corrente não pode se negar. O Código de Defesa do Consumidor, ele dá esse direito ao consumidor. Se o consumidor quiser pagar em dinheiro, hoje, com o advento do Pix, né, crédito, débito, é muito difícil a gente ver essa circulação de dinheiro de papel, né, dinheiro em espécie. Mas se houver, o fornecedor ele tem o dever de receber e o dever de passar o troco. É direito do consumidor. Isso está posto na legislação. Júnior, outra dúvida com relação a postos. Vamos lá, eu vou Vamos embora. Focar isso aí, porque eu escuto tanta coisa e tal. Eu tenho notado que alguns postos de João Pessoa têm refeito as suas placas de precificação. Um deles eu até ia mandar para você, que estava com preço no aplicativo estava desse tamanho e o preço real estava desse tamanho. E ele, assim, isso faz uns 2, 3 meses. Quando eu ia tirar a foto, que eu ia passar no dedo, infeliz. Ele mudou, hoje está do mesmo tamanho, tanto o preço à vista quanto o preço no aplicativo. Vocês fizeram um trabalho nos postos, porque tinham vários postos de uma pessoa desse. Hoje eu tô doido para pegar um e não consigo. Vocês fizeram algum trabalho nesse sentido? Fizemos, um trabalho grande, inclusive. Deu muita confusão, mas que bom que surtiu efeito. Mas porque tava dando confusão primeiro no consumidor. Confusão porque ele achava que era um preço, quando era da bomba, tava outro, porque ele não pagava no aplicativo. Foi uma das primeiras ações nossas lá no Procon, quando eu assumi lá, foi essa ação. Porque o que é que a legislação diz? A legislação diz, pode ter o preço de aplicativo? Pode. É legal, é lícito. O que não pode é você induzir o consumidor a erro. Então, a lei diz exatamente como deve ser a placa. A placa tem que ser igual, com a fonte igual, o mesmo tamanho, o preço real em cima e o preço do aplicativo embaixo. Perfeito. A lei dita exatamente como deve ser. E quando eu comecei a ver aqui os postes, isso era uma coisa que eu já vinha observando, estava tudo errado. Então, assim, a gente fez uma operação, não autuei ninguém, notifiquei todos, até para cumprir a questão da dupla visita que o código fala, né? Que o órgão de proteção e defesa do consumidor precisa primeiro visitar, notificar para que o fornecedor se adeque, e aí não havendo adequação, aí sim você dessa além autua, né? Então o que foi que a gente fez? Eu disse, olha, vamos notificar todos os postos. Inclusive a Honda até acompanhou uma fiscalização dessa. A gente notificou todos os postos, deu uma trabalheira danada, porque são 115 postos aqui. A gente notificou um por um pessoalmente. E dizendo, olha, tá errado, modifique. Demos 15 dias de prazo, ficou lá os 15 dias para todo mundo se adequar. Quando a gente foi para a segunda rodada de fiscalização, aí quem foi pego com a placa fora do padrão foi autuado. E aí foi quando deu a confusão, né?
Não, mas eu não sabia. Você sabia que a notificação. A gente Eu viu assisti. aqui, né? Abraço, João! Abraço, João! Meu amigo, Né? João. Então, assim, deu um problema. Não foi só com o João, não. Deu problema. O João. Agora ele foi tranquilo pra você, ele foi mais pra cima do carro, É, né? João foi o que foi filmado, mas deu outros problemas. Foi. E aí a gente tem que explicar, olha, foi notificado, a placa tá irregular, você precisa se adequar. Você não pode induzir o consumidor a erro. Ah, mas tá aqui, tá, tudo bem, mas vamos lá, vamos se colocar no lugar do consumidor que todos nós somos. Eu dei inclusive esse exemplo para ele lá no post. Só, olha, eu venho com o meu carro dali, você vem com o seu carro dali. Você vê de longe, qual é o que tá maior aqui? É o preço do aplicativo. O que é que eu vou entender? Na hora. Não é? A nossa mente, o raciocínio vai entender que o preço real é aquele que tá maior. Aí vai dizer, esse posto tá mais barato, vou entrar aqui. Aí quando você chega na bomba, não é o preço, então tá errado. Então a gente fez esse trabalho e aí a gente teve que ser firme e aí eu tenho que fazer justiça. O prefeito Cícero, o prefeito Léo nos deram total autonomia pra gente fazer. Vão pra cima, resolvam. A gente fez, autuou quem tinha de autuar e hoje a gente tem visto esse resultado, como você falou. Hoje as placas estão adequadas. Claro, às vezes a gente encontra um ou outro ali que não tá. É normal, vai ter, não vai acabar. Mas no geral, a gente tem hoje a grande maioria dos postos aqui com essas placas regulares já, de acordo com a legislação. E frequentemente a gente dá uma voltinha também, dá uma passada para ver onde é que tá irregular, dá uma parada, ó, ajeita aqui, né, tal. Então, Outra tem coisa sido com relação a postos. Procon não pode dar uma passada aí nesse posto, não, pra ver os calibradores. Porque, meu amigo, esses dias eu passei um perrengue. Cara, o pneu do carro baixou. Eu disse, rapaz, onde eu trabalho, tem um monte de posto de combustível ali ao redor. Cara, vou logo botar uma calibragem bem alta pra procurar o primeiro borracheiro, né, pra consertar logo o pneu. Fui no primeiro posto, quebrado. Fui no segundo posto, quebrado. Fui no terceiro posto, já tinha até arrancado da parede, não tem mais. Fui no quarto posto, quebrado. Eu digo, eu vou parar o carro, digo, vou no último, que era perto do quarto do quinto, eu digo, vou naquele. Se eu não conseguir, eu vou parar o carro e vou chamar o guincho. Né? Vou acionar o seguro e vou chamar o guincho. Quinto posto, consegui. Quinto posto, numa região central de João Pessoa. O consumidor tem direito à bombinha lá do coisa? Ou o posto bota, é um brinde que dá? brinde. não, é opcional. É opcional do posto. Agora, se tiver lá, é a questão do cumprimento da oferta. Se Tem que tá tiver, funcionando. precisa estar funcionando, né? E aí foi até uma ideia que você deu aí. Os postos que estiverem assistindo se adequem. Alô, João! Não vou nem dizer o sobrenome pra não... Pra, Alô, gente, João, aquela pra abraço. gente poder dar uma olhada, né? Mas aí a gente vai ter que fazer uma fiscalização em conjunto com o pessoal do IMEC, do Inmetro, que eles é que fazem a calibragem, né? Mede se tá ok, de acordo com o que aparece no visor. Mas é uma boa ideia. Mas é isso, é opcional, tá? O posto não é obrigado a colocar. Mas se colocar, precisa estar funcionando. Tá funcionando. Estamos indo para a reta final do programa, a gente vai falar um pouquinho de política no final, mas antes eu tirar só pelo menos duas últimas minhas, tá? Prometo. Duas últimas minhas. Flávio falou aqui que se revolta com a questão de não darem desconto no pagamento à vista, se no cartão tem a questão da taxa. Você falou que pode ser, fica a critério daquela pessoa que está prestando o serviço ou vendendo o produto. O que me deixa irado é quando eu passo por uma vitrine e a etiqueta tá virada para baixo ou não tem etiqueta. Nesse caso que eu fico irado, a loja tá fazendo correto ou não? Tá, não. Aí é considerado uma prática abusiva e é passível de autuação. O preço ele tem que estar visível e claro e objetivo para o consumidor. E o código ainda fala de ostensivo, da ostensividade, ou seja, precisa estar muito bem explícito para o consumidor. Inclusive, isso é válido para a internet também, viu, Paulo e Flávio? Aquelas promoções, aqueles Instagrams de loja virtual que tem lá preço no direct, aquilo ali é totalmente ilegal. Olha só. Não pode. O produto ele precisa estar exposto com o preço. Se não tiver o preço, a loja, seja ela virtual ou física, está incorrendo em prática abusiva e pode ser autuada. Então, as lojas aí que tiverem incorrendo nessa prática se adequem, inclusive virtuais. A gente recebe denúncia lá semanalmente
de lojas, na sua grande maioria, virtuais, lojas de Instagram, preço no direct. A gente vai, faz o mesmo procedimento, notifica, olha, se adequa, é a legislação. Não havendo adequação, autuação, isso vale para CNPJ ou pessoa física. Rapaz, só nessa resposta dele já me surgiram outras 2 perguntas. Tem calma. Vamos lá, tá me dando a deixa, tá me dando a deixa. Vamos lá, que já, daqui a pouco tem outro... Começando, ainda falando sobre internet. É verdade ou é mito que eu posso comprar um produto, seja ele um bem durável ou não, na internet, e tenho 7 dias de arrependimento, posso devolver o produto e ter direito ao meu dinheiro de volta? É verdade. Nas compras remotas, seja ela pela internet ou por telefone, aquela compra que você não tem contato com o produto. Você compra pela TV, por telefone, pela internet. Nessas compras, existe o direito ao arrependimento, 7 dias a partir do recebimento do produto, ou seja, comprei esse celular aqui e recebi ele hoje. A partir de hoje, 7 dias, eu posso devolver, pedir a troca ou reembolso. Sem motivo nenhum. Simplesmente eu posso receber e dizer, não gostei, não era o que eu esperava, quero meu dinheiro de volta. O fornecedor é obrigado a fazer essa devolução. É sim verdade, não é mito, está lá no Código de Defesa do Consumidor o direito ao arrependimento. Muito bem. Outra coisa que eu lembrei por conta de uma das suas últimas respostas. Chego numa loja, compro um ar-condicionado, como aquele ali que tá gelando pra caramba aqui. Aí o vendedor me vende, acerta o preço comigo, eu faço a compra, passo o cartão ou pago no dinheiro, e depois eu vou para um setor de testes, onde lá o rapaz vai desembrulhar o produto e vai ligar na tomada para dizer, oi, tá funcionando, viu? Beleza. Chego em casa, contrato um instalador, quando ligo, o produto não tá funcionando. Só que, entre a compra e a instalação, se passaram 10 dias. Eu volto na loja para dizer, olha, você me venderam um produto aqui, quando testou que eu cheguei em casa, não. Ah, mas o senhor assinou aqui, olha, um papel dizendo que era até 7 dias para reclamar. Depois de 7 dias, o senhor tem que mandar para assistência técnica. Esse procedimento está correto por parte do... Em parte, sim. Né? Esse negócio de dizer que você só tem até 7 dias, isso não. Né? Tá lá a garantia legal. Posso até assinar que não tem problema nenhum. A garantia legal do CDC para bens duráveis é 90 dias. Aí tem a garantia contratual também, que geralmente é de 12 meses. Mas vamos falar da garantia legal, né? Que é aquela que, independente da loja dar ou não, o código dá essa garantia, 90 dias. Então, dentro desses 90 dias, o consumidor tem o direito total de reclamar. Esse prazo de 7 dias não existe. O que é que ocorre? Aí você falou da assistência técnica. O que é que o código diz? Ele diz, olha, você tem direito, consumidor, o produto deu defeito. Você tem direito a receber esse produto, ok, sem nenhum defeito, reparado, feito o conserto, certo? Então, as empresas, o que é que elas fazem? Olha, eu não vou trocar o produto. Eu vou mandar para assistência e tem 30 dias, está também na legislação, no Código de Defesa do Consumidor, a empresa tem 30 dias para devolver esse produto sem nenhum defeito, consertado, né? Está ok. Sendo que o que ocorre? Alguns casos a empresa devolve antes, com 10 dias, 15 dias, devolve. Aí o produto vai e apresenta defeito novamente. A partir dessa segunda vez que o produto apresenta defeito novamente, o consumidor já tem o direito de exigir a troca. Então, da primeira vez, assistência técnica, 30 dias, ok. A partir da segunda, deu problema, o consumidor já pode exigir a troca ou a restituição do valor. Muito bem. Outra pergunta, rapidinho, bate-bola aqui com o Júnior Pires, secretário do PROCON Municipal. Falando tanto de consumidor, que reclama, que vai no PROCON, que procura, que vai, que puxa e encolhe. Mas se for o contrário, Júnior, vou pegar até o exemplo aqui, dado por Flávio no início do podcast. Você contrata um pedreiro, o pedreiro vai lá na sua casa, tudo por WhatsApp, não tem contrato nenhum. O pedreiro faz o serviço, acerta com você metade no início da obra, metade no final da obra. Você pagou os 50%, comprou o material, ele fez o serviço. Quando terminou, você disse, rapaz, fui demitido do emprego. Bicho, pelo amor de Deus, cara. Não tenho como lidar hoje. Aí passa 1 mês, passa 2 meses. Essa pessoa que prestou o serviço, ele pode procurar o PROCON para que o PROCON possa
ir até o cliente e fazer com que o cliente cumpra o que foi acertado entre as partes? Olha, o PROCON, ele é um sistema de proteção e defesa do consumidor. Então, pela legislação, se a gente pegar o pé da letra, não, né? A gente só pode agir quando acionado pelo consumidor. Porém, a gente já recebeu casos assim, em que a empresa quer resolver o problema e muitas vezes o consumidor é que não quer. Então, a gente faz uma intermediação de forma informal, porque a legislação ela não permite a abertura do processo administrativo com base na reclamação do fornecedor. Mas, usando o bom senso, a gente chama, ó, vamos aqui, vamos tentar resolver, né? Faz o papel de juiz de paz. A gente faz isso muito lá também. A gente não abre o procedimento, mas a gente faz também. Pela legislação, não, mas a gente faz. Mais alguma pergunta na parte do consumidor? Não, Então vamos para a política certo. para a gente encerrar o nosso papo, já agradecendo a você pelo carinho e pela sua honrosa audiência, viu? Júnior Pires, você, quando respondeu a minha primeira pergunta, quanto tempo você estava no PROCON, você falou da sua primeira parte como secretário executivo, do então secretário Roger Guerra. E aí no segundo mandato do prefeito Cícero Lucena, você já veio como titular da pasta, porém, destacou que houve a sua saída no período de desincompatibilização para disputar o cargo de vereador em João Pessoa, onde você obteve 3.228 votos, sendo o segundo suplente do PSB. Foi a primeira vez que Júnior disputou a eleição? Não, foi a segunda vez. Eu disputei em 2012 pelo Democratas, à época. Disputei, eu era do movimento estudantil, era muito novo ainda. Mas disputei lá uma eleição, foi bom para a gente marcar território, para fortalecer o movimento à época. Tive, salvo engano, 379 votos lá em 2012. E aí não disputei mais, mas continuei a atuação política nos bastidores, né, nos movimentos sociais, que é de onde eu venho. Então, no movimento estudantil. E aí disputei novamente agora em 2024. Júnior é muito jovem, tem 36 anos só. É. Existe uma articulação aí não para Júnior, pelo menos, pegar uma vaguinha ou tá bem aí no PROCON? Sumir aí por um mês? Não, eu tô muito empolgado, tô muito feliz com minha missão lá, que foi dada pelo prefeito Cícero, pelo meu partido, PSB, pelo governador João, de continuar na defesa do consumidor aqui de João Pessoa. Tô muito feliz lá, tô empolgado, querendo desempenhar o meu papel, né? A gente tem inovado lá, tem buscado fazer coisas novas, buscado ampliar os horizontes lá. Então eu tô tranquilo onde eu tô feliz e tô querendo continuar o trabalho, mas em política a gente não pode dizer nunca, né? Então se porventura acontecer da gente chegar à Câmara Municipal, que existe essa possibilidade, a gente também vai desempenhar com muita gratidão e com muito afinco lá também. E se houver um convite inesperado do partido, do prefeito Cícero, não sei, para se candidatar a deputado estadual. O próprio governador João Azevedo, O próprio governador. do presidente do partido municipal, o vice-prefeito Léo Bezerra. Nosso Léo. Olha, eu não tenho esse projeto, não estou imbuído nesse propósito de ser candidato a deputado. O meu projeto é continuar trabalhando pelo consumidor, continuar desempenhando o trabalho no PROCON e para, claro, me credenciar e aí em 28 eu retornar à disputa no cargo de vereador, para o cargo de vereador. Esse é o meu objetivo. Porém, como eu disse, na política a gente não pode dizer nunca, né? Existem conjunturas que mudam a todo momento. Então, sou um soldado do meu grupo, do meu partido, e se for convocado, aceitarei a missão e vamos para cima. Mas não é o meu projeto. Estou focado no momento, no trabalho e me organizando para 2028. Muito bem. É verdade que Júnior Pires tem um filho que tá na academia de futebol do atual campeão da Champions League, do Paris Saint-Germain? É verdade, é verdade. O menino joga bola mesmo, é porque o pai quer que o filho seja jogador. É a salvação da lavoura, né? Porque o salário de secretário é um bom salário de secretário, mas tendo um filho, jogando futebol e ganhando muito dinheiro, Ela abandona a aposentadoria. a família toda. Não, foi iniciativa dele. Eu nunca forcei a barra nesse sentido. Ele que iniciou no futsal e aí
Ele tem um primo também, o meu sobrinho, que mora em Brasília, que também joga bola. Ele já está num estágio um pouco mais avançado, já está aprovado no Cruzeiro, no Curitiba, então está escolhendo aí para onde vai. Então ele sempre com o meu sobrinho desde pequeno jogam bola e tal, e aí se espelhou um pouco também no primo e quis iniciar e a coisa foi fluindo. Então hoje ele está lá na PSG Academy, né? Joga lá no Sub-11. E vamos ver, não tô forçando a barra, deixa ele brincar e ser feliz, e se for da vontade dele, de Deus, ele vai seguir carreira. Amanhã eu tô viajando, inclusive, para Natal, para acompanhar ele na Copa Norte-Nordeste lá, de futsal, organizada pelo PSG. Vou acompanhar ele lá, vamos ver no que vai dar. No passado foram vice-campeões, vamos ver se esse ano eles trazem essa taça pra cá. Mas antes de ser campeão da Champions, o PSG antes foi vice-campeão. Olha aí. Isso é um presságio. Será? Ei, se for campeão, você manda foto pra mim. Você lembra? O homem aqui com a taça de campeão. Manda sim. Júnior, pra encerrar o programa, um bate-bola, um jogo rápido aqui que a gente faz sempre no final do programa. E aí a gente coloca aqui uma palavra, uma frase, e você também responde em poucas palavras. Mas se achar que o assunto merece um pouco mais, fique à vontade, o espaço é seu aqui. O que é que significa o direito para Júnior Pires? Direito, acho que é a base de uma sociedade civilizada. É o que eu penso e que eu tento aplicar no meu dia a dia. Prefeito Cícero Lucena, passou maus bocados agora, voltou ontem de Israel, né? Teve naquela guerra momentos de muito terror. Mandar um abraço, inclusive, para o prefeito Cícero. O que é que representa o prefeito Cícero Lucena hoje para você na sua vida? Um grande amigo, um humanista, acima de tudo. Acho que Cícero é um ser humano assim, fora da caixa, e eu tenho muito respeito e admiração por ele. Se Júnior Pires não fosse um operador do direito, seria? Músico. Eu antes de ir pro direito, eu quase entrei na academia de música. Toco uma percussãozinha ali, arranho, mas aí fui enveredei pelo direito e deixei lá a música um pouco de lado. Tocou junto com o Messinho também Não, toquei mais... O Messinho tem de amigo que tocou no Goiás. É uma brincadeira, viu, deputado? Um abraço, deputado. Toquei em banda marcial. Tocava muito em banda marcial, Alaúça, né? Messinho? Messinho Alaúça, era Alaúça. Alaúça, bom, é gente demais. Ó, a gente falou nele aqui, mas acabou não citando o nome, João Gabriel. João Gabriel é minha vida, meu tudo, meu amor. Assim, a minha vida mudou completamente. Quando ele veio ao mundo, assim, é outra vida. Enfim, João é meu tudo, meu tudo. Bianca é o amor da minha vida. Minha esposa, companheira de todos os momentos, que me suporta, que me ajuda, que embarca nas minhas loucuras também, que entende a ausência, né? A gente que trabalha com política é muito ausente pelas responsabilidades, pela carga horária de trabalho, não tem hora, não tem dia, não tem feriado. Então é o amor da minha vida, minha companheira. João Pessoa? João Pessoa é a minha cidade, o meu orgulho. Nasci aqui, me criei aqui. Tenho muito amor por João Pessoa e é o motivo por eu estar hoje na política e estar fazendo gestão pública. Teve alguma pergunta que eu e este meu colega de bancada deixamos de fazer a você, que você gostaria que tivesse sido feita? Não, acho que vocês fizeram barba, cabelo e bigode. Falamos de direito do consumidor, falamos de gestão, um pouco da nossa história, falamos um pouco de política. Foi muito bom, um bate-papo bacana, acolhedor e interativo, né? E que instiga a gente a responder. Obrigado aí pela oportunidade. Acho que foi perguntado tudo. Júnior, eu é quem agradeço. Nós, né? Agradecemos. Nós aqui do Conecta PB e o público que está em casa, que sem dúvida alguma teve algumas das dúvidas tiradas aqui através desse bate-papo, que vai render bons cortes. Muitos. Bons cortes. Vamos marcar junto para ver se ele aceita algum. Ultimamente ele né? O pessoal tem aceitado. O bom do podcast, o pessoal tá comentando, rapaz, vocês fazem o podcast na quinta-feira, mas os cortes, eles repercutem até a outra semana. Mas para isso que o podcast... Às vezes, Flávio
liga pra mim e manda uma mensagem, Paulo Neto, rapaz, mas essa entrevista de hoje nem deu muita visualização. Deu 1.000 visualizações, a gente já teve entrevista que já passou de 6.000 visualizações. Eu disse, calma. Aí quando começa os cortes, aí eu digo, eita danado, que esse rendeu. O podcast é feito, claro, para bater o papo, mas os cortes é que vem bacana, né? Chama, né? Chama a atenção. E às vezes tem, no mundo da internet hoje, nesse nosso tempo corrido, eu acredito que nem todo mundo tem tempo para ficar 1h10, como nós já estamos aqui. Às vezes chega em casa cansado, não quer ficar com o celular na frente ou botar o YouTube na tela. E já sabendo que a gente vai escolher os melhores momentos da entrevista e colocar nos cortes, então ele já fica esperando lá no Instagram. Já fica esperando no Instagram e nos shorts do YouTube. Epa, peraí, qual é o primeiro que vai sair amanhã? O que é que eles vão escolher? E a gente fica no fim de semana até a outra quarta-feira soltando os cortes e fazendo render um papo muito bacana como foi esse seu. Um abraço, meu irmão. Sempre de portas abertas aqui, viu? Obrigado, Paulo. Obrigado, Flávio. A todos aqui do Conecta. Foi um prazer estar aqui. E virei mais vezes quando for chamado. Sucesso aí pra vocês. Obrigado. E estamos à disposição sempre. Igualmente. Um abraço. Flavião, um abraço. Bom aqui, esse feriado hoje, né? Ter aqui Júnior Pires num feriado. Talvez muita gente esteja assistindo porque está em casa, não tem nada. Quem é servidor público, por exemplo... Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. É mole? Meu amigo. Tá bom, ainda não? Tá bom demais. Esse podcast foi um oferecimento de LDF, material de construção, estrada de Cabedelo, piso extra a partir de R$ 21,90. Vai lá na LDF, na estrada de Cabedelo, tem tudo para sua casa, um verdadeiro home center, construção, reforma, tudo que você precisar, @Lojas LDF, @Lojas LDF, tá? Êxito Cowork, você está precisando de um endereço fiscal, quer alguma sala, que você está querendo fazer um podcast, fazer um conteúdo, atenção professor, procure a Êxito Cowork, que lá tem o que você precisa. E aqui o estúdio, ele é móvel, viu? Tem esse de bancada aqui, tem outro estúdio diferenciado, cadeirinha, poltrona. Vem cá, que você vai fazer negócio, tá bom? Também em nome da SOS Rastreamento, a melhor empresa de rastreamento do Brasil e a maior do norte e nordeste desse país. São 13 anos no mercado e mais de 5.000 veículos recuperados. E quando não recupera, por algum problema, pode dar um defeito no rastreador, pode ser porque você não entrou em contato com a nossa equipe logo, deixou para fazer no outro dia, os cabas foram lá, fuçaram, né? A gente paga para você, se a gente não encontrar. São poucos os casos, quase não existe, porque a gente, 99,9% a gente recupera. Então, meu amigo e minha amiga de toda a Paraíba, ligue agora 991-230202, 991-230202 e faça já o seu rastreamento garantido. E a Rápida Soluções. Está precisando daquela grana para você brincar o restinho do São João, tem até 30 dias de festa, né? Vai entrar até para dia 2, dia 3. É bom. Até bom demais. Está precisando daquela grana, Rápida Soluções. Ligue agora, que lá tem todo tipo de modalidade. Aposentado, pensionista, você que está com o seu FGTS preso, não é empréstimo. Sacamos o teu FGTS na hora. Ou precisa de uma grana rápida. Aquele empréstimo rápido, objetivo, liga na Rápida Soluções. 998930140. Meu telefone aqui. Ê, Fernandão! Gostei, Fernandão! Tem um QR Code aqui, ó. Olha. E o telefone aqui. Palmas para Fernando! Muito bem, esse menino vai longe, viu? Vai bater em Bahia desse jeito, vai longe. Olha, e para finalizar, evidentemente, falando em Bahia, né, Fernandão? Império Supermercado, não, Império Atacadista. Mas o supermercado também, né? Um é numa esquina, outro é na outra. Eles são nossos parceiros, do nosso amigo Glicério Feitosa e família. Se você quer adquirir cestas básicas para doação a instituições financeiras, para você que viu uma pessoa numa situação de vulnerabilidade, ou se você adquire, eu gosto de comprar a cesta pronta aqui, tá, a feira já vem pronta, entra em contato com Império Supermercado. Império Atacadista. Eu falo de Império Supermercado que hoje eu fiz a propaganda do Império Supermercado. Hoje eu gravei a propaganda do dia aí, que tá chegando, junto com a Giovana. Aí tudo Império Supermercado, Império Atacadista. Olha o telefone aqui, ó. Rapaz, QR Code nada. Palmas de novo para o Fernando!
Muito. Ei, vai ganhar um aumento, né? Não. De trabalho, de trabalho. 993477070, 993477070, ou aqui esse QR Code, você aponta a câmera do seu celular, se você estiver assistindo pela TV, evidentemente, você tem que pegar um outro telefone, né? Que você assistindo pelo celular. Enfim, você fala lá com o Glicério e toda a família Império, tá? E vai comprar as melhores cestas básicas com o melhor preço, condições de pagamento e entrega para toda a grande João Pessoa. Flávio! Chegamos ao fim. Bom São João. Bom São João, boas festas. Boas festas. E na próxima quinta-feira, será que ele vem? O vereador de uma pessoa. Eu não digo o nome, não. Não. Será que ele vem? Ele já foi convidado. Já foi convidado. Teremos aqui, muito provavelmente, a gente vai dar um spoiler, um vereador da nossa capital. Vereador de primeiro mandato. Ó a dica, ó. É. Aí você já exclui um bocado. Então, fica então essa surpresa, esse gostinho, quero mais para na sexta-feira a gente se encontrar. Flavião, que bom ter você de volta. Quinta-feira tem mais. Um grande abraço, meu irmão. Abraço a todos que nos assistem. Não esquece não, viu? Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Ativa o sininho lá, compartilha, manda esse conteúdo para todos que vocês conhecem, porque novidades grandes vêm por aí. Paulo Neto. Beijo, boa noite, boas festas, bom São João. Coma muito, se beber não dirija, se dirigir não beba. Seja paciente no trânsito para não virar paciente no hospital nem sair matando gente inocente por aí, tá bom? Valeu, Paraíba. Valeu, Paraíba.